A Europa vive um clima de remilitarização e rearmamento. O tema mais recente envolve a Polônia, justamente debatendo o aumento do seu efetivo militar para 500 mil soldados. Se assim fizer, a Polônia terá sem dúvida o maior exército do continente europeu. Nós temos que a Turquia e também a França são países que têm efetivos militares na casa de 200 mil soldados. A Polônia, no atual momento, em torno de 90 mil. Então, o eventual aumento para 500 mil soldados na Polônia, certamente é algo bastante considerável diante da realidade europeia. Ocorre que, após a Segunda Guerra Mundial, em especial no contexto da Guerra Fria, a Europa, em boa medida, se viu subjugada ou, pelo menos, na sombra de interesses geopolíticos da União Soviética e dos Estados Unidos. E à medida que, eventualmente, os países eram alinhados ou da União Soviética ou dos Estados Unidos, estes países, de certa maneira, delegaram sua questão militar, a sua estrutura de forças armadas para esses players do tabuleiro geopolítico da Guerra Fria. Na década de 90, o fato de ter terminado, eventualmente, a Guerra Fria e o fim da União Soviética fez com que vários países da antiga cortina de ferro, de certa maneira, se protegessem sob, no caso, não é, o guarda-chuva da OTAN. E, eventualmente, não havia uma preocupação tão significativa dos países de eles mesmos investirem nas questões militares. E aqui nós temos a foto, conforme observamos, do primeiro-ministro polonês, o Donald Tusk, que tem, de certa maneira, liderado um debate na Europa sobre a necessidade do continente se rearmar. E mais ainda, de todo o contexto de apoio dos países da Europa para a Ucrânia, o país que mais tem demonstrado apoio, pelo menos diplomático, é a Polônia, porque na concepção polonesa, um próximo país, à medida que houvesse o avanço russo para o leste, tá certo? No caso para a Europa do Leste, que seria para o oeste russo, seria justamente a Polônia. E por este motivo, essa preocupação polonesa da questão militar. Hoje é dia 8 de março de 2025. Antes de avançar, eu peço a você que deixe o like, se inscreva no nosso canal. Divulgue também para as pessoas que gostam e acompanham a questão da geopolítica. A questão da remilitarização da Polônia se deve a uma série de fatores. A guerra entre Rússia e Ucrânia é um fator importante, porém vamos observar também a questão da posição geográfica através do mapa para entendermos a postura da Polônia. Aqui nós vemos o mapa e eu até aumento para que nós visualizemos. Na cor amarela destacado nós temos o território da Polônia. A Polônia que faz fronteira, conforme observamos aqui, com o território de Belarus, onde faço esse X, Bielorrússia também assim conhecida, e faz fronteira com a Ucrânia, onde faço aqui este outro X, tá certo? Ao norte do território polonês nós temos aqui, onde faço essa letra L, justamente por causa do território da Lituânia, ou seja, a Polônia está no fronte da Europa Oriental, tá certo? E faz fronteira com um aliado importante da Rússia, que é o caso aqui de Belarus. Quando nós observamos aqui o território polonês, destacado na cor em amarela, nós temos que a Polônia também faz fronteira ao norte com a região de Kaliningrado. Isto porque sabemos que o fronte de guerra se localiza nesta posição geográfica aqui, onde estou achurando na cor vermelha, onde temos ali as províncias ucranianas ocupadas militarmente pela Rússia. Quando olhamos para esta realidade cartográfica, nós vemos que a Polônia está, de certa maneira, longe do fronte de guerra. Entretanto, quando nós olhamos com maior atenção, nós devemos considerar que o território da Bielorrússia, este daqui, onde faço o X na cor roxa, foi utilizado pelos russos para a sua operação militar dentro do território da Ucrânia, conforme nós sabemos. Tanto é que os russos acreditavam que chegariam em Kiev, aqui onde faço essa bolinha, de maneira muito rápida, a partir do território justamente de Bielorrússia. Porém, não conseguiram chegar até Kiev e derrubar o governo do Zelensky lá em 2022. Agora, o grande fato é, os países tanto da Rússia quanto a Bielorrússia são importantes aliados e, eventualmente, a Bielorrússia poderia servir, sim, de assalto de tropas russas em direção ao território polonês.
Então nós temos no horizonte uma preocupação polonesa por conta este é um dos fatores. Além do mais, nós temos aí que a Polônia reitera e se faz fronteira com o território russo aqui nas margens do Mar Báltico. Aqui nós temos um importante chamado Mar Báltico e aqui o território russo de Kaliningrado. Então, a Polônia faz fronteira com um aliado importante da Rússia, a Bielorrússia, e ao norte a Polônia faz fronteira com justamente o território russo de Kaliningrado. E então, a preocupação que existe na Polônia é, em termos de posição geográfica, muito razoável, até porque a leitura de que a Rússia não parará na Ucrânia, caso ela não seja barrada, e eventualmente a Polônia é o próximo país no meio do caminho, conforme interesses aí russos de expansão. Ao sul da Polônia ainda, nós temos um outro aliado do território russo, pelo menos no atual cenário, governado por Robert Fico, que é justamente a Eslováquia. Tudo bem? Então, a Polônia vê com muita preocupação toda a guerra e por isso, portanto, esse debate dentro da sociedade polonesa para a questão do rearmamento. E aqui a gente observa o que foi eventualmente dito pelo governo polonês. Uma das questões envolve, conforme menciono, o aumento do exército, então um aumento para 500 mil soldados. Certamente seria o maior exército da Europa em número de soldados. E outra coisa que chama atenção é a questão do rearmamento da Polônia, bem como também o desenvolvimento de artefatos nucleares, ou seja, a discussão nuclear está colocada novamente na mesa e nós veremos sem dúvida nos próximos anos os países questionando as potências nucleares e eventualmente o quanto o país não dispõe de forças armadas e nucleares fortes, ele estaria sujeito a ser ocupado ou invadido pelos fortões. Outra coisa que a Polônia passa a discutir seria sair de tratado internacional, no caso aí a Convenção de Ottawa, que trata das minas terrestres. O fato da Polônia fazer fronteira com Kaliningrado e também com Bielorrússia faz com que a Polônia tenha uma preocupação na sua zona fronteiriça e por isso, portanto, desenvolver minas terrestres nas regiões de fronteira, tanto com a Bielorrússia, bem como na região ao norte, a região da fronteira com Kaliningrado. Então, um rearmamento da Europa, é isso que nós estamos assistindo. Nos últimos dias, nós vimos, inclusive, a Europa discutindo, no caso a União Europeia, um pacote de 800 bilhões de euros para o desenvolvimento e aumento da questão militar, no programa ali chamado de REARM, nós tratamos aqui, inclusive. E agora, a Polônia discutindo justamente essa possível expansão das suas forças armadas, a saída de organismos internacionais que limitam o desenvolvimento de certos armamentos, como é o caso do Tratado aí de Ottawa. É uma convenção, tudo bem? Outros temas importantes, voltando aqui para o nosso slide, temos fotos que mostram ontem o abatimento que foi feito por Mirage 2000, que são aviões, ok, de origem francesa, que abateram mísseis russos. Nós vimos que ontem a Rússia fez ataque pesado contra o território da Ucrânia de maneira muito intensa e foi muito importante para o sistema de defesa aéreo da Ucrânia a utilização dos caças Mirage 2000. Nós temos fotos que mostram o momento em que esses caças estão sobrevoando os ares da Ucrânia e fazendo o abatimento dos mísseis russos contra o território da Ucrânia, conforme nós podemos observar aqui nessas imagens muito curiosas, tudo bem? Então, aliás, o ataque que a Rússia fez ontem contra a Ucrânia é um dos ataques mais pesados dos últimos anos, tá certo? E, inclusive, há uma discussão de que, após a chegada do governo Donald Trump à Casa Branca, houve uma intensificação dos ataques que a Rússia faz contra o território da Ucrânia, conforme observamos aqui neste gráfico. Aqui é quando o governo Donald Trump chega à Casa Branca, lá no dia 20 de fevereiro, tá certo? De 2021, tá certo? E aqui é a data da ligação entre Donald Trump e Putin. E aí o que se observa aqui é que o número de drones russos lançados contra a Ucrânia é na casa de 150 diários, tudo bem? Nós vemos que a partir
do telefonema entre Putin e Donald Trump, o número de drones lançados contra a Ucrânia quase todos os dias se manteve acima de 150, tá bom? Chegando inclusive a 200, tá certo? Ou ainda 250 drones. Teve um dia que foram 263 drones lançados da Rússia contra o território da Ucrânia. Ou seja, nós temos uma Rússia intensificando ataques contra o território ucraniano, em especial utilizando os drones Shahed, ok? E o uso do sistema Shahed contra a Ucrânia nos últimos dias serviu para confundir o sistema de defesa antiaéreo da Ucrânia, porque após os drones serem lançados, existe um mapeamento ali do sistema de defesa antiaéreo e na sequência o lançamento de mísseis. Tanto é que o lançamento de mísseis fica mais difícil em ser abatido, enfim, por conta dessa primeira leva de drones. E na sequência nós temos também que os Estados Unidos cortou o acesso da Ucrânia a imagens de satélite. Nós falamos sobre isso aqui ontem. E mais ainda, quando nós temos a Ucrânia não tendo mais acesso a informações de inteligência fornecida pelos Estados Unidos, certamente a Ucrânia fica cega diante dos ataques russos e com muito maior dificuldade de se proteger. Então este ponto é importante que nós tenhamos clareza. Tudo bem? Vamos continuar acompanhando. Só que é curioso, não é? A Rússia faz ataques pesados contra a Ucrânia, conforme nós podemos aqui observar neste mapa. Nós temos que a região de Odessa, Ternopil, por exemplo, foram intensamente atacadas pela Rússia, tá? E diante desse cenário, Donald Trump discute que está considerando aumentar sanções contra a Rússia, justamente por conta dos ataques que a Rússia tem feito contra a Ucrânia. Ué, nós temos que a Rússia intensifica os ataques contra a Ucrânia por conta de uma certa aproximação dos Estados Unidos em relação à Rússia. Então, quando nós temos os Estados Unidos, de certa maneira, mostrando-se muito mais amigável à Rússia, a Rússia aproveita esse vácuo de poder e, eventualmente, busca arrebentar o território da Ucrânia, conforme nós podemos observar. De modo que muitos interpretam que a aproximação entre Putin e Trump faz com que o Trump, no caso o Putin, aproveite essa aproximação para atacar a Ucrânia e mais. Muitos vão colocar na conta do Donald Trump o ataque que a Rússia tem feito contra a Ucrânia nos últimos dias. Tudo bem? Outro tema importante, vamos aqui, diz respeito ao ataque que a Ucrânia faz contra a região de Briansk. Então, Briansk é um oblast russo na região norte do território da Ucrânia e a Ucrânia faz um ataque contra esta região, conforme nós observamos aqui neste mapa. Aumentando aqui o mapa para nós observarmos, é contra esta região aqui que a Ucrânia fez um ataque com drones a fim de atingir infraestrutura de guerra nesta localidade. Mas notem a diferença. Enquanto a Ucrânia lança ataques contra esta região aqui de Briansk, nós temos todo um fronte de guerra pegando fogo, intensos ataques que a Rússia faz contra a região de Odessa, por exemplo, e também a região de Sami, utilizando míssil e também drone contra o território ucraniano, aí no caso a Rússia, conforme podemos observar neste mapa. Ou seja, a Rússia faz intensos ataques contra o território da Ucrânia. No caso aí, a informação nos dá conta de que 79 drones russos foram abatidos no território da Ucrânia nas últimas 24 horas, enquanto que um míssil, o Iskander, foi abatido aí no território da Ucrânia também. Embora 79 abatidos, nós tivemos que a Rússia lançou centenas de drones contra o território da Ucrânia nas últimas 24 horas. Ou seja, uma intensidade de ataques e saraivada de drones e mísseis contra o território da Ucrânia. Tá. Então, assunto importante aqui agora é pensarmos na questão geopolítica. Giorgia Meloni, que é a representante política da Itália, uma importante aliada do Zelensky, inclusive, fala de uma possível extensão do artigo 5º da OTAN. A OTAN tem a perspectiva de defesa coletiva diante de algum ataque para os países membros da OTAN. A Ucrânia não é membro, não é país membro da OTAN, conforme nós sabemos. E então nós teríamos uma expansão do artigo 5º da OTAN
justamente para defender a Ucrânia diante da agressão que a Ucrânia sofre da Rússia. Esta é a perspectiva de Giorgia Meloni, que é uma das principais atuantes no cenário da política europeia também para defender a Ucrânia. Tudo bem? Nos últimos dias a gente assistiu ao Macron, de certa maneira buscando liderar uma Europa que rediscute o seu papel no contexto da geopolítica no território da Europa, tudo bem? Embora grande e importante defensor da Ucrânia nos últimos meses, nós vemos justamente a Giorgia Meloni da Itália, se posicionando de maneira muito mais intensa do que a própria França, tá certo? Sobretudo quando olhamos o financiamento proporcional em relação ao PIB que a Itália disponibiliza para a Ucrânia em comparação à França. Agora, outro assunto importante para irmos para a conclusão, ainda da diplomacia, é a ligação entre o Andriy Sybiha, que é o atual ministro de Relações Exteriores da Ucrânia, e a sua discussão com Marco Rubio. Tudo bem? Marco Rubio é secretário de Estado dos Estados Unidos. Então nós temos os equivalentes Ministérios de Defesa em discussões, tanto o Andriy Sybiha, bem como também o Marco Rubio. Então existe algo a ser discutido entre as duas administrações, Casa Branca e Ucrânia, para um encontro possível na Arábia Saudita. Então, segundo o ministro de Defesa aí da Ucrânia, eu tive uma construtiva conversa com o Marco Rubio. Nós discutimos, um possível encontro entre Ucrânia e Estados Unidos em suas delegações na Arábia Saudita, tá certo? A Ucrânia quer dar fim à guerra e Estados Unidos liderando isso é essencial para que haja uma paz, tá certo? Larga, uma paz duradoura, tá certo? Nós também discutimos caminhos para aumentar, a nossa cooperação bilateral. Então nós temos aí, eu estava lendo aqui o texto do Andriy Sybiha, mas não estava projetando para que nós lêssemos, que ele publica nas redes sociais ali no X, tudo bem? Então aí vocês podem ver que ele fala teve uma conversa com Marco Rubio, discutiram eventualmente aí um encontro, entre Ucrânia e Estados Unidos, suas delegações na Arábia Saudita, tá? A Ucrânia quer dar fim à guerra e a liderança dos Estados Unidos é essencial para uma paz duradoura, tá certo? Nós também discutimos caminhos para aumentar a nossa relação bilateral. Ucrânia e Estados Unidos. Tudo bem? Vamos acompanhar o que sairá dessas conversas. No fronte de guerra, nós temos algo importante na região de Kursk. Segundo as informações, há uma pressão russa no território de Kursk e o Ministério de Defesa da Rússia reivindica a conquista de vilarejos como Kolai, conforme vemos aqui, Ievka e também Viktorovka, tudo bem? Na região norte de Malaya Lochnia, no território da Rússia, na região de Kursk. Nós temos que tal informação nos é trazida tanto pelo Live Up Map, bem como também pelo próprio Instituto aí de Estudo para a Guerra, tudo bem? Tratando das avanços russos na região do fronte de guerra, na região de Kursk. Vamos continuar acompanhando. Estas instituições que trazem informações da guerra, faço questão de citá-las, justamente porque são organizações que acompanham a guerra e têm visões pró-Ucrânia, tá? Então são eles quem trazem essas informações de eventual avanço russo na porção nordeste do território, noroeste no caso, da região de Kursk. Vamos continuar acompanhando. Se você chegou até aqui, agradeço a presença, reitero a você que deixa o like, se inscreva no nosso canal e divulgue o nosso conteúdo das pessoas que gostam de geopolítica. No mais é isso, bons estudos, respeito a geografia, até mais, tchau pessoal.